A palavra de Deus enviada com poder e autoridade produz o resultado para o qual foi mandada. Muito bem, pessoal. Pegue, por favor, a palavra de Deus e abra o evangelho comigo em Mateus, no capítulo de número 5. Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 5. Nós vamos fazer a leitura do versículo de número 5 também. Mateus, capítulo de número 5. Versículo de número 5. Assim que você encontrar, glorifique o nome do Senhor. Amém? Mateus capítulo 5, versículo de número 5. Está escrito assim: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Palavras do próprio Senhor, quando diz: feliz, ou mais do que feliz, são os mansos, porque esses herdarão a terra, contemplarão da terra. Você crê que o que nós acabamos de ler é verídico e é a palavra de Deus? Quem crê, diga amém. Eu vou ler mais uma vez. Você que está comigo nesta manhã, lê após mim em bom tom e alta voz. Vamos lá. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Você crê nessa palavra? Então, desocupe as mãos, vamos aplaudir bem forte, bem alta a palavra de Deus. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, a Tua palavra foi lida e ela vai ser ministrada agora. E cada pessoa que está aqui, ó meu Senhor, não veio ouvir o homem, todos querem ouvir o Senhor falar. Então, desde já que o homem diminua e que o Senhor cresça, unge os lábios do teu mensageiro, toma a boca do teu pregador, remove todo impedimento e tudo que atrapalha, envia a tua palavra com unção, poder e autoridade, e que a tua palavra vá e prospere, cumprindo o propósito para o qual ela é mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Senhor. Por favor, podeis tomar o vosso assento. A mansidão, como sinal e característica do fruto do Espírito Santo, é algo que nós devemos buscar e como também é algo que nós devemos pedir a Deus. Porque está escrito no livro dos Salmos que o Senhor guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Para você entender bem, a palavra original, mansidão, vem do grego, que em português se pronuncia da seguinte maneira: prautes, que tem como significado gentileza, doçura, humildade e tolerância. Então, logo nós entendemos que uma pessoa mansa é uma pessoa gentil, doce, humilde e tolerante. A Bíblia, ela nos dá exemplos de homens mansos, de homens tolerantes, de homens que foram gentis, humildes, mas que souberam
agir com firmeza na hora certa e no momento certo. Porque é muito importante que você entenda que você tem que ter essa mansidão, que é um fruto do Espírito, que é um sinal do Espírito, mas que em dados momentos você tem que ser firme. Quem compreende isso? Para dar exemplo, vá comigo primeiramente em Números, no capítulo de número 12. E vai ser preciso que você leia esses versículos comigo. Se você tiver dificuldades, é só você ouvir. Paulo declarou dizendo que a fé vem pelo ouvir. Números, capítulo de número 12. Números capítulo 12. O primeiro exemplo que eu quero falar com você é sobre Moisés. A Bíblia, ela vai descrever Moisés como sendo um varão humilde, ou um varão manso, um varão tolerante, gentil. Veja, Números capítulo de número 12, versículo de número 3. Quantos encontraram, digam amém. E era o varão Moisés muito manso. Veja bem, eu vou ler mais uma vez. E era o varão Moisés muito manso, ou seja, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. A própria palavra descreve Moisés como sendo um homem manso. Repito, tolerante, gentil e humilde. No entanto, olha o que a própria palavra diz em Êxodo, no capítulo de número 2. Vá comigo. Êxodo, capítulo de número 2. Versículo de número 11 em diante. Êxodo capítulo 2, versículo 11. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, já adulto, saiu a seus irmãos, ou seja, aos hebreus, e atentou nas suas cargas. Moisés viu todo o sofrimento que o seu povo estava passando, a maneira dura no qual eles eram oprimidos, a maneira firme, mas ao mesmo tempo extrapolada na firmeza no qual eles eram tratados, na base da vara, na base do chicote. Veja, e viu que um varão egípcio, um soldado, feria a um varão hebreu de seus irmãos. O homem estava batendo, o homem estava espancando um hebreu. Moisés está vendo tudo e olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio, ou seja, matou o egípcio e escondeu na areia. Diga misericórdia. Mas nós acabamos de ler que Moisés era o homem mais manso. E agora o homem mais manso, a Bíblia também diz que ele matou um outro e teve a coragem de ocultar o cadáver,
de esconder o cadáver daquele homem que ele acabara de matar. Uma pessoa mansa e humilde, tolerante, gentil, ela é capaz de matar? Moisés foi capaz de matar. Veja bem, mais um exemplo. 1 aos Coríntios agora, Novo Testamento. Agora você vai atravessar todo o texto e vai encontrar 1 aos Coríntios, capítulo de número 4. Primeiro aos Coríntios, capítulo de número 4. Versículo de número 20 e também versículo de número 21. O segundo exemplo, e você pode constatar isso nas suas leituras, a partir do momento que você conhece a história e está inteirado dos fatos, você vai perceber que o apóstolo Paulo também era um homem que possuía a virtude da mansidão do Espírito na sua vida. 1 aos Coríntios 4, versículo de número 20. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor? E espírito de mansidão. Sou um homem que tenho um espírito manso e amor, mas posso ter convosco com vara. Sei o que, pessoal? Sei ser firme. No momento de agir com firmeza e com dureza, com a vara na mão, eu sei agir. E nem por isso eu deixo de ser uma pessoa mansa e humilde de coração. Tem um exemplo que Paulo agiu com muita firmeza aqui, ó. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 13. O apóstolo Paulo estava juntamente com Barnabé. O Espírito Santo os direcionou a pregar em um determinado lugar. E chegando naquele determinado lugar, um homem usado pelo próprio diabo vai tentar a todo custo atrapalhar o apóstolo Paulo. Eu gostaria que você lesse comigo e veja o que Paulo vai fazer com esse homem. Atos 13, versículo 4, acompanhe. E assim, estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu, mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus. Você sabe o que significa esse nome Bar Jesus? Filho de Jesus. Porque Bar se refere a uma pessoa que recebeu o nome se referindo ao seu próprio pai. É igualmente os americanos, McDonald, filho do Donald, para você ter
um exemplo prático. Quando você ler Mec alguma coisa, é porque é filho daquele homem e por conta ele leva o nome do seu pai. Então, Bar Jesus, filho de Jesus. O Pedro se chamava Simão Bar Jonas. Simão, filho de Jonas. Guarda aí, filho de Jesus. Amém, pessoal? Esse filho de Jesus vai fazer o seguinte, acompanha, versículo 7. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si a Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de quem? A palavra de Deus. O Sérgio Paulo, o procônsul, estava querendo ouvir a pregação da palavra. Eles estavam atentos, assim como você está me ouvindo aqui, a tudo que Paulo e Barnabé estavam ali pregando, falando a respeito do reino, falando de Jesus. Só que esse filho de Jesus aqui, esse Bar Jesus, ele não queria deixar. Versículo 8. Mas resistia-lhes Elimas, o Bar Jesus, que era encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul, não querendo deixar. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio de quem, igreja? Do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo. Mas o nome dele não era Bar Jesus, filho de Jesus, mas Paulo, que sempre soube agir com calma, com gentileza, com mansidão. Ele, cheio do Espírito Santo, olha para aquele homem chamado Elimas, ou Bar Jesus, ou filho de Jesus, e no lugar de chamá-lo de filho de Jesus, o chama de filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça. Não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Pessoal, às vezes, pelo fato de sermos cristãos, as pessoas acham que a gente tem que aceitar tudo calado. Já prestou atenção? A gente não pode ser duro de vez em quando, a gente não pode ser firme, a gente não pode agir com certa firmeza, porque é cristão, porque é servo de Deus. Não, servo de Deus não pode se comportar assim. Não, servo de Deus não pode agir dessa maneira. Não, servo de Deus não pode falar dessa forma. E tem uns que ainda dizem: ei, Jesus era manso. Vai vendo. Às vezes você tem que ser firme. Às vezes você tem que agir com firmeza, com dureza, para que as pessoas possam entender as coisas como elas são. E é muito bom você entender isso, porque muitas pessoas acabam passando por determinadas circunstâncias adversas, porque é mansa demais, aceita tudo muito calado, tudo muito quieto, e daqui a pouco está lamentando, daqui a pouco está questionando, daqui a pouco está chorando. Se tivesse sido um pouquinho só mais firme, talvez não estava passando por isso. Se tivesse tido coragem de falar com mais ousadia, talvez não estivesse passando por isso. Se tivesse tido ali um pouquinho mais de ousadia para não se calar, para dar uma opinião, para se posicionar, para dizer: ei, eu estou aqui também, hein? Talvez não estivesse passando por isso. Você não vai deixar de ser crente, você não vai perder a mansidão e a humildade de Cristo, você apenas vai estar sendo firme, como Moisés foi, como Paulo está sendo aqui e como Jesus sempre foi. Amém? Quem compreende isso? Tanto que Paulo ainda vai dizer assim, ó:
Versículo 11. Eis aí, pois, agora, contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, andando em círculo, buscava a quem o guiasse pela mão. Ficou andando em círculo o filho do diabo, ou o filho de Jesus, né? O Elimas. Me ajuda que eu estou cego. Nossa, pastor, Paulo amaldiçoou o coitado. Não, Paulo foi firme com ele. Nossa, pastor, Paulo fez mal para o coitado. Não, Paulo foi firme com ele. Você tem que ser firme. Muitas vezes a esposa tem que ser firme com o marido. Firme, não estúpido, não agressivo, não agressiva. Quem compreende a diferença? E vice-versa, o marido às vezes tem que ser firme com a esposa, tem que se posicionar. E é muito bom a pessoa entender o que é ser firme, do que é ser grosso, do que é ser estúpido, do que é ser agressivo. Quem compreende? Os pais precisam manter a mansidão do espírito, mas quando necessário, tem que ter firmeza para com seus filhos, para discipliná-los no Senhor, como diz a palavra, para admoestá-los no Senhor, como diz o texto bíblico, para ensinar o caminho que se deve andar. Desculpa a minha franqueza, longe de mim querer dizer como um homem e uma mulher tem que criar seu filho, cada um que faça conforme entenda. E se for cristão, pelo menos procure observar a palavra. Mas se eu tivesse tido um pouquinho só de firmeza, muitos pais não tinham sofrido tanto o que já sofreram e o que vem sofrendo com seus filhos. Quem concorda comigo? Só um pouquinho mais. Você não ia deixar de ser cristão, nem servo de Deus. Você não ia deixar de ser manso como Jesus sempre foi e quer que sejamos. Não. Você apenas seria uma pessoa firme e faria muito mais bem à pessoa. Amém, pessoal? Versículo de número 12. Então, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu como? Maravilhado na doutrina, no ensino do Senhor. O procônsul é o Sérgio Paulo, que estava ali atento, ouvindo a palavra, e viu o que Paulo fez e o que aconteceu com Elimas. E aí ele acreditou de verdade, esse homem é de Deus. Olha a firmeza dele, olha a ousadia, olha a coragem, e acontece aquilo que ele fala. Até nisso é benéfico, porque as pessoas vão ver o homem de Deus e a mulher de Deus que você é. Quem compreende isso, diga glória a Deus. E eu não poderia deixar de falar do homem mais humilde que já pisou nessa terra e que um dia voltará. Amém, pessoal? Quem crê que ele vai voltar, diga glória a Deus. Mateus capítulo 11. Sabe por que a gente vem à igreja? Para buscar milagre? Não, apenas porque é legal. Sabe o que move o cristão a estar na igreja? É porque nós temos a esperança e ao mesmo tempo uma certeza que em um determinado dia, em determinada hora que ninguém sabe, Jesus voltará para levar a sua igreja. Mateus 11, versículo de número 28. Mateus 11, 28. Quantos acharam, digam amém. Vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Repare bem,
e aprendei de mim. Que sou o que, pessoal? E o que mais? De coração. E encontrareis descanso para a vossa alma. Aprendam comigo. Quando uma pessoa diz, aprendam comigo, ela está dizendo assim, vejam o meu exemplo. Se espelhe em mim. Faça o que eu disser, faça como eu faço. E ele está dizendo que ele é humilde. E como eu disse para você, a palavra mansidão no grego se pronuncia prautes, que tem pelo menos 4 significados essa palavra prautes. Os gregos, quando pronunciam esta palavra na sua língua original, eles usam ela para falar de gentileza, de doçura, de tolerância e de humildade. E ele diz, sejam como eu sou, um homem humilde e o quê? E manso. Como eu sei que você já pegou a visão, como eu sei que você está no Espírito, você já deve estar pensando, o pastor vai ler aquele dia que Jesus fez uma limpeza no templo. Quem pensou nisso aqui? Eu sabia que você estava pensando. Porque você já está no Espírito, você já pegou a visão. Então vamos ler? Mateus também, versículo 21. Olha como a gente está no mesmo Espírito, pessoal. Mateus 21, versículo de número 12. Pessoal, se Jesus voltasse hoje e fizesse a mesma coisa, fizesse uma limpeza nos templos, metade iria fechar. Pelo menos a metade, né? Mas vamos focar aqui. É assunto para outra oportunidade. E entrou Jesus no templo, eu estou lendo Mateus 21, versículo 12, tá? E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. É muito forte isso, porque tem uns por aí afora, e eu falo isso com muito cuidado, que usam a igreja para comércio e ainda tem coragem de roubar a própria igreja que faz parte. Conforme Jesus disse, covil de quê, pessoal? Covil de ladrões. Eu vou ler também Marcos capítulo 11, versículo de número 15. Marcos 11, versículo de número 15. Quantos acharam aí? Digam amém. Olha o que diz. Vieram a Jerusalém e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo, não está escrito? A minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós as tendes feito covil de quê? Ladrões. Lucas capítulo 19, para não restar dúvidas.
Lucas 19, versículo de número 45, está escrito assim: e entrando no templo começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo, e não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando. Amém? Mas Jesus não era calmo. Jesus não disse: aprendei de mim que sou manso e humilde. Às vezes eu vejo uns pregadores gritando a reunião inteira, fazendo um monte de coisa no altar, uma pregação que eles dizem que é uma pregação no fogo, e etc, e etc, e etc. Eu não imagino Jesus pregando assim. Quando eu leio o Evangelho, eu imagino Jesus falando com autoridade, conhecimento, propriedade e virtude vindo do céu, mas falando de uma maneira branda e simples, aonde todos poderiam compreender o que ele falava. Entende isso? E quando ele falava com as pessoas individualmente, de uma forma serena, transmitindo aquilo que ele tem, aquilo que ele é, paz, transmitindo amor para as pessoas. Mas quando tinha que agir, ele agia com toda a firmeza. Quem compreende? Você tem que orar: Senhor, me dá mansidão, me dá essa capacidade de saber lidar com as circunstâncias de uma maneira mansa. Mas eu preciso também ser firme no momento de ser firme. Eu preciso ter coragem, ousadia no momento de tomar as decisões, no momento de falar. Eu não posso me deixar abater, eu não posso me deixar levar. Não é porque eu sou manso que eu vou permitir com que as pessoas façam o que queiram de mim, digam o que quiserem ao meu respeito, não. Eu vou ser manso. As pessoas irão ver uma qualidade do próprio Cristo em mim, uma virtude do próprio Senhor Jesus na minha vida. As pessoas que me conhecem, que convivem comigo, irão perceber que eu tenho o Espírito Santo, que eu tenho um jeito doce de me expressar, uma maneira calma de lidar com as circunstâncias. As pessoas vão perceber que eu tenho essa mansidão, essa capacidade de lidar com as maiores e maiores dificuldades de forma serena, de forma tranquila. Mas as pessoas vão perceber também que na hora de ser firme, eu sei ser firme. Pegou a visão? Quem recebe essa palavra? Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de Paz e Vida. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Agora, procure a Paz e Vida mais perto de você e compareça aos nossos encontros especiais. Em Porto Alegre, Avenida Farrapos, 602, a 600 metros do Viaduto Conceição. Mais endereços no site pazevida.org.br ou pelo WhatsApp 11 982 38 3737.